Avante, combatentes! Hoje iremos falar sobre os países que mais gastam com defesa militar. Mesmo com uma pandemia que paralisou a economia mundial, os gastos com defesa militar, pela primeira vez na história, ultrapassou 2 trilhões de dólares em apenas um ano. Em 2021, cerca de 2,2% do PIB global foi direcionado ao setor militar, um aumento nominal de 6,1% em relação a 2020, e de 0,7% em termos reais, considerando a variação da inflação no mesmo período. O valor destinado ao setor de defesa é quase 10 vezes superior à meta de arrecadação estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, para combater a emergência sanitária global. Veremos agora os países que lideram o ranking de gastos militares. Estados Unidos com 3,9 trilhões de reais. China com 1,4 trilhão de reais. Índia com 370 bilhões de reais. Reino Unido com 333 bilhões de reais, e Rússia com gasto de 321 bilhões de reais. Esses 5 países juntos concentram 61,7% do total, contabilizando cerca de 11,6 trilhões de reais. Nos Estados Unidos, o orçamento militar teve uma leve queda de 1,4% entre 2020 e 2021, no entanto, o país continua liderando o ranking, concentrando 39% do capital total gasto com defesa militar. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento militar aumentaram 24% entre 2012 e 2021. Os Estados Unidos têm investido mais em pesquisa e desenvolvimento na última década. O foco em tecnologias emergentes é uma maneira dos Estados Unidos manterem a vantagem tecnológica sobre seus adversários estratégicos. Os Estados Unidos também são os primeiros do ranking em transferência de armas, responsáveis por 39% das exportações de armamento do mundo, seguidos da Rússia, com 19%, e da França, com 11%. As maiores empresas de segurança também são estadunidenses, como a Lockheed Martin Corporation, com um rendimento de 53,2 bilhões de dólares em 2019, seguida da Boeing, com 33,6 bilhões de dólares, e a Northrop Grumman Corporation, com 29,2 bilhões de dólares. Já na Ásia, a China tem elevado seu gasto militar de maneira constante há 27 anos. De 2020 para cá, o valor subiu 4,7%. Terceira colocada no ranking, a Índia destinou 76,6 bilhões de dólares ao setor militar, sendo que 64% do capital foi destinado à aquisição de armas produzidas internamente. Na Europa, o Reino Unido lidera a lista, subindo 3% do seu orçamento militar em comparação com 2020. Em seguida, a Alemanha também teve um aumento de 3% no gasto militar, representando 56 bilhões de dólares, cerca de 1% do PIB alemão, e 2,7% do valor total mundial. Como são dados de 2022, as consequências da guerra na Ucrânia ainda não estão consolidadas. Mas, como exemplo, em abril de 2022, o governo alemão aprovou um novo incremento em seu orçamento, subindo o gasto geral em defesa para 2 bilhões de euros, além de um envio extra de 100 bilhões de euros. Essa não é a primeira vez que as ações da Rússia influenciam os gastos militares europeus. Logo após a anexação da Crimeia em 2014, o gasto militar europeu subiu consideravelmente. Essa tendência foi mais marcante entre os países da Europa Central, geograficamente mais próximos à Rússia.
Em 2014, apenas 2 países europeus membros da OTAN gastavam o equivalente a 2% do PIB em defesa. Em 2021, esse número saltou para 8%. A Rússia aumentou em 2,9% seu orçamento de defesa, sendo 2021 o terceiro ano consecutivo de crescimento. Os gastos militares da Rússia atingiram 4,1% do PIB em 2021. O Brasil lidera a lista da América Latina, concentrando 1% do valor total mundial. E a previsão do governo federal foi de 11,8 bilhões de reais em verbas para o Ministério da Defesa em 2022, um aumento de 132 milhões de reais em relação a 2021. Entre os principais projetos estavam a aquisição do cargueiro militar KC-390, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o projeto Forças Blindadas e o desenvolvimento de sistemas de tecnologia nuclear da Marinha. Juntas, estas 4 ações tiveram um incremento de 956 milhões de reais em comparação com a divisão de verbas de 2021. Apesar de não estar entre as grandes potências militares, o Brasil tem se destacado na América Latina quando o assunto é defesa. Hoje, você conheceu o cenário econômico mundial, destinado à defesa militar. Aqui no Vida no Quartel você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo militar. Deixe seu like e inscreva-se. Avante, combatentes!